Olá, como vai? Vai bem? Boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos ao vivo mais uma vez, não é? Opinião, você sabe que vai ao ar de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite, sempre com uma entrevista interessante, importante, que agregue valor em termos de informação aí aos seus conhecimentos, às suas expectativas. Por isso que a gente está aqui, mais uma vez, com muito orgulho, com muita satisfação, não é? A propósito, hoje a gente vai receber pela primeira vez, nós estamos recebendo pela primeira vez aqui, o Coronel Januário. Rapaz, eu estou convidando o Coronel faz hora para ele vir aqui, e aí não dava certo, né? Eu estava lá na época acho que a coordenadoria de ensino lá, a parte que cuidava também, inclusive, das escolas militares, e aí nunca dava certo. Agora ele mudou, agora ele está lá em Várzea Grande, no comando regional do 2º Batalhão, né? Segundo comando. Está aqui, Coronel, mais uma vez, a gente agradece por ter aceito o nosso convite, mas eu vou cumprimentar aqui o Lorenberg, já a gente já fala aqui. Temos 1 hora para conversar aqui com o comandante do 2º Batalhão. É 2º Batalhão. 2º Comando Regional. 2º Comando Regional, Várzea Grande, né? O Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, 19 de março de 2024, muito bom tê-lo aqui. Então tá, Coronel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, boa noite. E já antes de falarmos sobre esse 2º comando, não é, que é de vital importância, dada a importância que tem o município de Várzea Grande, né, e você sabe que tem que encarar o combate à violência, né, a criminalidade tem que encarar de forma séria. Seriedade, a gente sabe que pelo seu currículo o senhor tem, e tem agora essa nova missão pela frente. Mas antes de falarmos lá dessa nova empreitada, eu gostaria que fizéssemos um balanço do trabalho que o senhor fazia lá. Eu não sei se não era coordenadoria de ensino. Diretoria de ensino da Polícia Militar, onde estava a questão que eu falei aqui da escola militar. Eu quero pegar pela escola militar, rapaz, que aos meus olhos, enquanto cidadão e enquanto pai, eu acho uma maravilha, um negócio esplendoroso. Como que o senhor pegou e como que ficou, fazendo um balanço assim, essa situação lá? Ontem esteve aqui, inclusive, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, enaltecendo, não é? Inclusive falando da ampliação para 50, salvo engano, no estado inteiro. Eu queria que o senhor falasse como que foi essa experiência lá e que números o senhor deixou nesse sentido. Boa noite. Então, boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a essa plateia selecionada do programa Opinião. Para nós foi uma oportunidade ímpar passar na diretoria de ensino da Polícia Militar. Um pouco antes nós conversávamos aqui dizendo que a Polícia Militar, a diretoria de ensino, ela cuida tanto dos cursos de formação de ingresso na instituição, na Polícia Militar, quanto a capacitação continuada, a qualificação profissional. Nós temos hoje uma revista bem conceituada, uma revista científica Homens do Mato, bem conceituada pelo CAPES. Nós temos hoje um centro de desenvolvimento de pesquisa com observatório de segurança pública dentro da nossa diretoria de ensino, assim como também retratamos a história da Polícia Militar através do Museu da Polícia Militar, que também está conosco. Mas, especificamente, as escolas militares é um programa que começou há 36 anos atrás. Me recordo ainda quando aspirava a ser policial, a gente pegava um ônibus ali no centro com os alunos, a escola funcionava ali no 1º Batalhão de Polícia Militar, e nessa época a 2ª escola foi em Rosário Oeste, que ela foi desativada 5 anos depois, e de lá para cá, lá por volta de 2016, 2017, houve uma ampliação. A Escola Militar de Cuiabá, ela foi agregada a mais 4 escolas, né, na região de Confresa, Rondonópolis, e houve então esse incremento das escolas, chegando no início da atual gestão do governador Mauro Mendes com 7 escolas militares. Hoje nós somos 24 escolas militares, são 21 escolas militares da Polícia Militar, 3
do Corpo de Bombeiro Militar. Da Polícia Militar, o Colégio Tiradentes, né, e do Corpo de Bombeiro Militar, o Dom Pedro II. Todas funcionam num projeto de educação integrada entre a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, junto com a SEDUC, que tem o capital intelectual e político responsável na competência da formação dessas crianças na educação da rede pública. Então, são escolas estaduais públicas que passam pelo mesmo processo seletivo, com a diferença do modelo implantado, né? Ali dentro nós temos os professores cuidando da parte pedagógica, os militares cuidando da parte disciplinar, mas também da transmissão de valores de educação, do militarismo, culto aos símbolos. Então, é uma gestão compartilhada que deu muito sucesso, né? Então, isso que é importante, né? Nós pegamos um cenário de algumas escolas, eu vou citar a Presidente Médici, que hoje está sob a direção do Corpo de Bombeiro Militar. Era uma escola muito grande, tradicionalíssima, né? O Presidente Médici, que estavam com cerca de 400 a 600 alunos, chegaram até de passar para a Polícia Rodoviária Federal, né, dentro da visão da própria estratégia do governo federal das escolas cívico-militares, que é um modelo totalmente diferente das escolas do nosso estado, que elas são militares, elas não são cívico-militares em razão do modelo de administração. Então, lá nós temos o diretor, que é militar, o coordenador disciplinar, que é militar, o coordenador pedagógico é o professor. Então, assim, foi uma sinergia de trabalho que deu muito certo. Né? O professor é um civil. Isso, é um civil. Ele é um servidor da educação. Em alguns casos, né, ele chega a ser contratado quando existe a carência desse profissional naquela área do conhecimento, mas, via de regra, é servidor público. É um educador. Essa é a ciclo militar, né? Essa é a militar. A militar, o modelo de gestão, a direção é única, do policial militar ou do bombeiro militar. Entendi. Que é o caso da Tiradentes, que é o caso... Dom Pedro II. Dom Pedro II. Dom Pedro II é do Corpo de Bombeiro. Essa que está ali no Presidente Médici ali, que hoje tem 2.000 alunos. Então, quando o Estado tirou da PRF em razão da PRF ter declinado a oportunidade de conduzir esse trabalho, né? E passou para o Corpo de Bombeiro Militar, transformando ela em Dom Pedro II, foi um decreto do nosso governador. Então, o retrato da escola naquele momento era menos de 400 alunos, uma evasão muito grande. E hoje é uma escola com 2.000 alunos. Então, o modelo de gestão compartilhada entre segurança pública e Secretaria de Educação tem trazido os bons frutos. Pois é, mas são só essas, então? Achei que fosse mais. Eu sei que tem planejamento para... Você não está mais respondendo por esse setor, mas havia a informação de que a expansão era programada já, não é? Sim, na verdade tem 2 semanas que eu saí da diretoria, né? Então, assim, todo o planejamento para 2024 nós participamos. Nesse ano de 2024, a única escola que foi transformada foi lá em Colniza. Então, Colniza é uma escola hoje militar, uma escola estadual militar, Tiradentes, lá em Colniza, sob a direção da Polícia Militar, e hoje nós performamos essas 24 escolas militares, né? Existe sim, né? Dentro da Secretaria de Gestão Regionalizada na SEDUC, existe um projeto já de impacto, né? Onde até o final da atual gestão de governo há a perspectiva de chegarmos a 50 escolas militares. Foi o que o Alan Porto falou ontem aqui. Mas isso ainda temos 2 anos pela frente, né? Tem. Então nós acreditamos que deva ocorrer, mas tudo isso ele é feito de uma maneira bem meticulosa, estudado, porque nós estamos falando de crianças, de adolescentes que precisam realmente de todo o escopo por parte do Estado para ter essa formação, essa educação, e também não é fácil, né? A gente pega lá a escola de Colniza, nós temos apenas 4 policiais militares trabalhando dentro do escopo, né? Onde deveríamos ter 7 policiais militares. Então, é uma adequação necessária porque existem áreas que não há muita fixação de efetivo da Polícia Militar, né? Então, Colniza é uma dessas áreas. Então, até para se transformar em escola militar, precisa ter um estudo de impacto para verificar se a Polícia Militar tem um efetivo para dar conta do recado. Professor. Comandante, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Alegria mesmo de tê-lo aqui. Obrigado, professor. De tê-lo aqui no nosso bate-papo. Comandante, o senhor ingressou na PM em 1997.
o senhor foi comandante do 4º Batalhão em Várzea Grande e comandante do Batalhão de Operações Especiais. E esteve à frente, como o senhor acabou de dizer, da Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa. E aí eu faço uma pergunta, muito mais uma provocação, e provocação, comandante, sempre no bom sentido. Claro. O que é mais difícil de lidar quando o senhor estava presente? No 4º Batalhão ou no Batalhão de Operações Especiais? É uma pergunta muito difícil, professor, porque são experiências diferentes e todas elas foram muito marcantes na minha carreira. Eu trabalhei 12 anos, aproximadamente 12 anos no BOPE, né? Fui para lá primeiro tenente. E as experiências, elas foram surreais no sentido que nós passamos aquele período de 2009 a 2013 do cangaço, né, do novo cangaço, muito severo, né? De termos até 2 assaltos a banco por mês, né, em regiões distintas do nosso estado, que tem dimensões continentais, com uma logística ainda precária de rodovias e até mesmo de meios, né, naqueles idos ali de 2009 a 2013, dificuldade até de orçamento para a viatura. E foram desafios que, para a nossa realidade, da chegada do novo cangaço, um modelo diferente, bem violento, né? O aparato policial ainda um pouco sucateado em razão do modelo de armamentos, da plataforma que nós tínhamos, né? Hoje nós estamos no estado de excelência, mas essa maturidade técnica ela veio também junto com o crescimento do estado, né? E da expressão econômica que o estado tem alcançado nos últimos anos. Então ali foi um momento de crescimento, né? Mas quando eu passei no 4º Batalhão, foi um misto diferente, uma tropa diferente, uma missão totalmente diferente. Eu me recordo que o 4º Batalhão, em 2016, saiu o Anuário de Segurança Pública em 2016, Várzea Grande era a 52ª cidade mais violenta do Brasil. Era a primeira do estado de Mato Grosso, de morte violenta. Então, nós tínhamos um desafio muito grande. Nós saímos de uma média de aproximadamente 156 mortos anual para uma redução chegamos a ter 48 homicídios no ano de 2017 na Várzea Grande. Isso contando, inclusive, a reação policial, né? Que a morte por intervenção por agente do Estado hoje, nas estatísticas de segurança pública, ela não se conta. Então, foi um desafio muito grande, porque a leitura ela passava de um modelo de crime organizado para um modelo de crime passional, de um crime por facções que surgiam, começavam a trazer marcas na sociedade mato-grossense, e também as situações oriundas do tráfico de entorpecente, das cobranças, morte por vingança. Então, assim, a leitura desse cenário para a gente justificar a perca de uma vida era muito difícil, porque falar que morria uma pessoa não é uma pessoa, pode ter 10 passagens, mas para a família ela é única. Então, isso traz para nós uma sensação e uma cobrança muito severa, e nós sabemos que nós não somos o único ator responsável pelos indicadores criminais. Nós temos outros órgãos de segurança pública que são responsáveis por isso, além de que a gente fala que muitos problemas de cunho de segurança pública é quase que o trajeto final. Ele iniciou por uma falência do Estado numa ação social, numa ação de saúde pública, né? E acaba parando ali na Polícia Militar, porque é aquela que está ostensiva, está preventiva, que mais é cobrada, né? Nesse cenário. E já a diretoria de ensino, ela me trouxe uma experiência única, porque nós ali no BOPE dávamos aula, multiplicávamos curso, as forças táticas nasceram de dentro do BOPE, nós somos os principais instrutores e assim vieram várias capacitações. Hoje o BOPE de Mato Grosso é referência no combate ao novo cangaço, então hoje nós exportamos instrutores na área de atirador designado, que é o atirador com uma arma longa com luneta, né? Nós também desenvolvemos as técnicas de patrulhamento rural, que hoje fortalecem esse sistema, mas passar na educação da Polícia Militar, para a gente que vem de uma formação, embora eu tenha uma outra faculdade paralela
a da segurança pública, nos trouxe um aprendizado muito grande, né? Olhar para a educação, olhar para a docência, olhar as necessidades da gente aprimorar enquanto polícia militar a nossa qualificação profissional para tanto ascensão de carreira quanto para aperfeiçoamento dos quadros da parte de administração. Hoje o Estado trabalha basicamente numa gestão por resultados. O governador ele libera o orçamento, mas ele quer o produto. Então, o sistema de entregas na Polícia Militar, assim como demais órgãos do Estado, ela é muito, muito criteriosa. Então, se eu digo hoje que eu preciso baixar os homicídios na Várzea Grande, ou na Regional 2, né, que são 7 municípios a nosso comando, o orçamento é liberado, eu tenho que aplicar o policiamento e ele tem que ser assertivo, porque não basta a viatura estar rodando, ela está trabalhando, ser vista, mas o indicador não mudar. Esse indicador ele precisa mudar. Então, a variável da causa e efeito, para nós, era muito complexa, porque nós estamos trabalhando com o ser humano. Então, esse enredo, eu acredito que da maturidade do combate ao crime propriamente, com um fuzil na mão, até chegar a parte da gente olhar como pedagogo, como um construtor social, que o policial militar ele participa disso, traz para a gente um know-how diferente. Então, eu acredito que, nesse momento, eu olho para o ensino e eu vejo que o ensino, por mais que foi um período mais breve da minha carreira, 2 anos, eu fiquei 6 anos na Várzea Grande, 12 anos no BOPE, mas o ensino trouxe esse confronto da ortodoxia e da ortopraxia. O que é na teoria, o que é na prática, o que a gente precisa fazer. Então, eu acredito que isso me ajudou bastante hoje. Hoje eu vejo que o ensino, trabalhar, a parte de docência nos amadurece muito. Consta do escopo lá dessa diretoria que o senhor estava até 2 semanas atrás, a questão dos concursos, né? Concurso também era concurso teórico? Era só que era ensinamento, era ensino teórico somente ou tinha a parte também de campo, coisa do tipo? Então, os cursos, né, na Polícia Militar em si, vamos dar um exemplo. A diretoria, nós legitimamos aquilo que as unidades nos apresentam. Então, nós temos o Batalhão Rotan, que faz o patrulhamento tático na cidade, e eles querem fazer um curso para formar novos policiais voltados para o policiamento daquela área. Eles nos apresentam um projeto pedagógico de curso, é feita uma análise dele e é autorizado a realização do curso. Então, o curso é baseado em sala de aula e prática. Sala de aula e prática. Uhum. Pois é. Aí eu quero entrar no outro assunto que eu acho que também estava no escopo lá, no guarda-chuva dessa diretoria aí, que era também era para polícia, para militares, não é? Isso, para militares. Mas assim, bombeiros também entravam, né? Assim, no sistema de segurança pública existiam vagas para Guarda Municipal de Várzea Grande, agentes de trânsito do SMTU, dependendo do curso, tipo, o batalhão de trânsito, ele faz o curso de CPTran, curso de policiamento de trânsito. Então, é normal ceder vagas para o SMTU, para a PRF, até para o Exército. O curso de batedores da Polícia Militar é cedido vaga para o Exército, PRF, Guarda Municipal. O curso de policiamento fluvial e ambiental. Então, fiscais da SEMA participam, fiscais do IBAMA participam. Então, a Polícia Militar ela sempre congrega outros atores nos cursos de formação, nos cursos de capacitação e qualificação. O Corpo de Bombeiros também entrava? Também, dependendo do curso, sim. Porque eu quero só para ter uma noção, sem fazer juízo de valor, pelo amor de Deus, porque tem muita coisa aqui, se não tudo, está ainda sob investigação. Como que funciona o trabalho lá, que é instruído ao aluno, no caso, não é? Nessas questões que envolvem aos treinamentos, não é? A absorção dos procedimentos em relação aos treinamentos. Estou falando isso, obviamente, você sabe, por conta do que aconteceu com o Lucas, não é? Se é normal, se não é, a exigência, a questão da resistência do próprio, no caso, já soldado, né? Enfim, como é que isso é abordado num curso como esse? Então, especificamente, né, tratando desse caso, sem fazer juízo de valor, o concurso público ele foi balizado através de um edital. Esse edital ele traz todas as fases desse concurso, uma delas foi a parte de avaliação física, desempenho físico, né? O desempenho físico é numa média, pega-se uma média
geral daquilo que é necessário ter para ser aperfeiçoado, para ser correspondente ao perfil no caso, né, do bombeiro militar. Então, assim, eles exigiam a proficiência na natação, a flutuabilidade. Não sei se esse edital previa a apneia, né? Mas tudo isso o bombeiro trabalha. A questão é que a atividade do Corpo de Bombeiro ela é extremamente exigente, né? Se a gente for pensar do bombeiro formado, né? Ele trabalha com no combate a incêndio. Então, ele entra trajado o seu uniforme num ambiente onde labaredas de fogo, a temperatura altíssima, né? Muitos até morrem, né, em alguns casos. Se a gente for olhar no salvamento em altura, pessoas querendo suicidar, pular de ponte, de prédio, o Corpo de Bombeiro atua. Então, o homem ele tem que ser treinado para não ter fobia ou ter controle sobre a sua fobia da altura. E se a gente for olhar para o meio líquido, né, para a água, o afogamento ele é muito severo. É muito recorrente, a gente tem ali a passagem da Conceição ali na Várzea Grande, a gente acompanha direto vários noticiários de finais de semana, pessoas morrendo, e o Corpo de Bombeiro se faz presente ali. Imagina que na agonia da morte, né, nós tivemos casos já nos cursos de formação da Polícia Militar, de policiais que morreram em formação, afogados, justamente porque sentiram cãibra e um colega entrou para salvar e aí, na agonia do desespero, acabou levando o outro porque a força é muito grande, né? Então, o salvamento aquático, ele exige uma capacidade física, um domínio emocional para aquele que vai salvar também não entrar em pânico. Então, o curso, ele acontece dentro dos rigores do que na prática aconteceria, né? Okay. Mas hoje nós sabemos que o Corpo de Bombeiro, ele é muito técnico no que faz, tem uma proficiência gigante nisso, né? E nós, assim, sabemos que existem vários intervenientes, né? A gente até comenta entre nós policiais, né? Tinha tudo ali de aparato, né? Ali o próprio profissional do Corpo de Bombeiro, ele é extremamente capacitado, ele é um socorrista combatente, ele é formado para salvar vidas ali, assim como havia ambulâncias no local. Então, assim, são circunstâncias que às vezes fogem do controle do instrutor, muito por conta de que a seleção lá precisa ser bem feita. Então, o edital ele precisa ser severo. E aí nós temos alguns problemas com isso quando a gente coloca indicadores, inclusive de idade, né? Por exemplo, né, por conta justamente de várias ações que a Polícia Militar, o Bombeiro Militar sofreu, nós tivemos que trazer o nosso concurso público para limite de idade de entrada até 35 anos. Então, o senhor pega... Até 35. 35, imagina, mais 35 anos agora de serviço público, se uma pessoa passar. Para ele hoje ir embora para a reserva com a integralidade do salário e com a paridade, ele precisa cumprir os 35 anos. Imagina só, um policial militar de 60, 70 anos trabalhando numa viatura. Qual que é o nível de desempenho dele? Então, menor assim, do que justamente. E aí a gente vê a questão do edital, que limita a questão da idade por uma questão de paridade de pensamento jurídico, e quando a gente coloca critérios de seleção mais assertivos tanto para a proficiência policial militar, quanto para bombeiro, quanto para policial penal, quanto para policial civil, por vezes nossos editais eles acabam sendo prejudicados por ações públicas, né? Ok, olha só, intervalo comercial rapidinho, a gente volta já com o Coronel Januário aqui no Opinião. Bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na TV Pantanal, canal 22. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Põe na tela para eu ler, por favor. O primo do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, o vereador Lilo Pinheiro, decidiu abandonar o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para não ter que apoiar o candidato que será lançado pela Federação Brasil da Esperança, que é formada pelo PT, PV e PCdoB. Nacionalmente, o PDT faz parte da base do governo Lula do PT e tem o presidente nacional do partido, Carlos Lupe,
como ministro da Previdência Social. O Lilo, que era chefe estadual do partido, pretende ingressar em algum partido que faça parte do arco de alianças do pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá e presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, que é do União Brasil. Tem uma outra notícia aqui, se eu só abrir aqui, olha aí. O relatório final da Polícia Federal sobre a falsificação do certificado de vacinação contra a Covid-19 do ex-presidente Jair Bolsonaro descreve como um esquema montado pelo ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro César Cid, proporcionou aí certidões fraudadas e ao menos 9 pessoas, né? Foram fraudadas a ao menos 9 pessoas. A Polícia Federal, então, tomou as conclusões após colher depoimento e apurar uma série de provas, incluindo mensagens em aplicativos de celular, registros de login em sistemas de saúde e dados de geolocalização dos investigados, entre outras questões. O sigilo sobre o relatório final da Polícia Federal foi levantado nesta terça, 19, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, ele que é o relator do inquérito no qual as investigações foram conduzidas. Quer saber mais sobre essas notícias aí? Ó, dá um clique, www.gazetadigital.com.br. Tem muitos detalhes sobre essa notícia, outras tantas, né? Essa primeira que a gente falou também aí, da saída do Lilo Pinheiro, do PDT, enfim. Então, um clique, tem isso e muito mais, esporte, economia, política, polícia. Gazeta Digital. Nuremberg, e aí? O que você me diz aí sobre esse relatório aí essa notícia que é a mais recente, né, do indiciamento aí do Bolsonaro e outros tantos, conforme o relatório da Polícia Federal? Paulo, a gente não pode perder de vista que é grave quando você frauda um documento público. Um documento público não pode ser fraudado. Em especial, quando você percebe que esse documento era exigido, por exemplo, nos Estados Unidos. O ex-presidente, ainda presidente, foi para os Estados Unidos. E a oportunidade, os Estados Unidos cobravam exatamente esse certificado. É preciso fazer essa investigação, e está sendo feita pela Polícia Federal, com muito cuidado, com muita atenção. Até agora, onde eu tenho acompanhado, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordem da Presidência da República, à época, era um dos encarregados, dos responsáveis a fraudar esses documentos. Eu volto aqui a insistir numa coisa bem simples, amigos. Fraudar documento, em qualquer hipótese, tem que ser sempre condenável. Ok. Eu li o relatório da Polícia Federal, esse relatório que está sendo mencionado agora, e ele é tão inconstante que, assim, que você vê, teria, poderia, ele fez isso com a intenção de, ele supostamente faria isso. Não tem que ter se é uma polícia séria, como a gente sabe que é uma polícia séria, pelo menos foi até algum tempo atrás aí, uma polícia séria, não pode constar de um relatório que deveria ser sério, suposições, prevendo o que poderia acontecer. É ou não é, não é? Agora, aí preso, mas ele fez isso com a intenção de... Já está adivinhando a intenção de fazê-lo, né? Mas eu concordo que tem que ter aí toda uma lupa bem específica, minuciosa, e tem que ser isenta, né?
porque a Polícia Federal deve, pelo menos, ser uma polícia de Estado e não de governo. E, na minha opinião, aí é uma opinião puramente minha, né? A Polícia Federal atualmente tem sido uma polícia de governo. O próprio Flávio Dino disse isso, a minha Polícia Federal. E aí tem havido essa situação toda. E depois linkar isso com o 8 de abril, 8 de janeiro, quando aconteceu isso, eles querem fazer de tudo. É o Fishing Expedition. Os caras fizeram toda uma varredura e continuam fazendo nos aplicativos de celular e tudo, para tentar achar alguma coisa que... Aí tentam tudo, tentam joia, tentam cartão de vacinação, tentam a baleia, coitada da baleia que estava lá assistindo TV e o malvadão foi lá para fazer perturbação. Então, assim, é muita forçação de barra por conta disso, que é uma opinião minha. É forçação de barra em torno de algo que é para fazer. Nós temos que prender o... Aliás, eu vi até um comentário do meu amigo Antero Paz de Barros hoje no Instagram, o Antero dando conta de que o Bolsonaro pode não vir a Cuiabá, porque tem uma programação agora, dia 8 de abril, do aniversário da capital de Mato Grosso, do ex-presidente Bolsonaro, né? E o Antero, no comentário dele, dizendo que o Bolsonaro talvez venha, talvez não, que ele pode estar preso nessa ocasião da data aí do dia 8 de abril, né? Tem muita gente torcendo para isso aí. E tem gente que milita, não é, na torcida. Não, ele vai, acha pelo em ovo e tudo mais. Vamos ver o que acontecer aí. Se ele tiver realmente culpa, que seja punido de acordo com a lei, mas de acordo com a lei. Não vamos forçar a barra também. Afinal de contas, a Constituição está lá para ser zelada, não é? E quem deveria fazer esse zelo são os nossos 11 ministros. O Opinião está entrevistando hoje aqui o Coronel Januário, Comando Regional de Várzea Grande. E agora nós vamos falar mais sobre essa questão do comando propriamente, Coronel. Eu perguntei no último bloco, da minha última pergunta, eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas, por favor. Comandante, o segundo comandante regional da PM, e se os meus dados não estiverem batendo, o senhor me corrija sempre, é o segundo maior unidade regional do estado de Mato Grosso. Seu efetivo é dividido, é responsável pelo policiamento das cidades de Várzea Grande, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Rosário Oeste, Nobres, Jangada e Acorizal. E aí vem duas perguntas, vou fazer as duas juntas. A primeira delas, nesses municípios, com exceção de Várzea Grande, qual é o que dá mais trabalho para o segundo comando regional? E por que dá mais trabalho? E a segunda questão, quantos efetivos, comandante, de fato existem no segundo comando? E quantas mulheres existem no segundo comando? E esse total que existe, esse total de efetivos, é o ideal, é o necessário ou é o possível? Realmente, o segundo comando regional, em grau de importância, né, em razão de que está ligado aqui à capital Cuiabá, ele é muito importante. Porque, para nós, da Polícia Militar, nós dividimos em sub-áreas, em regionais, né? Mas, para aquele que é usuário do sistema público de transporte, que precisa, às vezes, viajar e precisa sair de Cuiabá para ir até o aeroporto, o munícipe de Várzea Grande, que sai da Várzea Grande para trabalhar em Cuiabá ou para algum outro serviço que ele precisa fazer aqui, assim como o de Cuiabá precisa ir para Várzea Grande, as cidades, elas fazem parte de um grande conglomerado metropolitano, né? Então, assim, a gente passa a ponte, para quem não conhece as cidades, está na mesma cidade, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande da Polícia Militar com a Baixada Cuiabana, esses municípios que performam essa metrópole, né? Então, assim, realmente nós temos uma preocupação muito grande. Então, o trabalho é de sinergia com Cuiabá, porque nós sabemos que nós apertamos lá, o reflexo vem para Cuiabá. Cuiabá aperta aqui, o reflexo vai para Várzea Grande. Então, é um trabalho bem sinérgico.
Mas desses 7 municípios, Várzea Grande é um município que tem que estar o tempo todo monitorando, porque em razão da grande densidade demográfica, qualquer variação de indicador aqui reflete diretamente no do estado. Diferente se a gente pega um município menor, Livramento, que sabe que se a gente perder um indicador ali de homicídio, vai passar a dobra lá de 100%, não reflete um perigo muito grande para o estado. Muito embora a gente não trata o número friamente, como eu falei, nessas questões de homicídio, por exemplo. Mas o município que mais me traz, depois de Várzea Grande, atenção e prioridade é Nobres. Nobres tem crescido, tem se estruturado. Uma cidade que tem um potencial turístico muito grande em razão do Bom Jardim, né? E ali a beleza de Nobres também, de várias cachoeiras e rios e locais de visitação, levam um público muito flutuante, como acontece mais ou menos em Chapada. Com a diferença que, como é novo ainda, né, esse movimento para Nobres, não existe ainda uma infraestrutura adequada de recepção, mas acaba atraindo pessoas para a localidade. E essa atração de pessoas, as próprias minerações de calcário que tem lá, também trazem muitas pessoas de outros estados para cá, e isso acaba performando ali, às vezes, uma questão cultural, às vezes, que traz problemas de segurança pública, de indicadores para a Polícia Militar, principalmente o homicídio, né? Então, nós temos essa preocupação com Nobres, inclusive hoje nós temos uma força-tarefa em Nobres, a inteligência da Várzea Grande, né, do Comando Regional está em Nobres, a Força Tática tem 2 viaturas destinadas exclusivas para Nobres e, infelizmente, com todo o aparato voltado para lá, ontem nós tivemos um homicídio, né, ontem à noite, que aparentemente tem ligações com vingança, né? Foi uma execução, na verdade, né? E assim, ninguém sabe, ninguém viu, foi no próximo a uma zona de baixo benefício, né? E isso traz preocupação para a gente, porque quem vem de fora, quem está sem família, o pessoal que trabalha no calcário, na parte de mineração, acaba indo para esses locais e acaba tendo problemas ali. Então, é um trabalho que a gente tem feito de monitoramento justamente para que a gente possa corresponder aos nossos indicadores que está posto na segurança pública, né? Quanto ao nosso efetivo, o governo do estado investiu maciçamente na nova mudança de tecnologia. Hoje nós saímos da tecnologia de comunicação de rádios analógico para digital. Isso possibilita um alcance maior, inclusive nas áreas que nós tínhamos sombreamento de comunicação. Então, esse investimento, concomitante a ele, a tecnologia embarcada nas viaturas da polícia, nós estamos num processo de transição do boletim de ocorrência padrão, aquele que um dia foi carbonado, para o informatizado na viatura, onde o militar ele faz o TCO, o termo circunstanciado dos crimes de menor potencial, que cabe à polícia militar fazer. Nós já fazemos e ali o polícia, a vítima, as partes envolvidas saem de lá intimado já. Então, todo esse trabalho de tecnologia tem permitido. Fora isso, nós temos o programa Vigia Mais MT, onde as prefeituras, algumas, né, da minha regional, têm aderido a esse programa. Isso é muito importante, porque nós fazemos com que as imagens do vídeo monitoramento da cidade elas sejam replicadas aqui no Centro de Comando e Controle, no nosso CIOSP 190, onde há um monitoramento, um acompanhamento. Então, se um veículo ele é furtado aqui ou ele é roubado aqui e ele trafega por lá, em questão de horas, ele já apita no sistema. E isso faz com que a gente possa construir a cadeia do crime. Se tem veículo saindo daqui, para onde ele está trafegando, para onde ele está escoando, é realmente para a fronteira? Que tipo de veículo é? Então, são aparatos tecnológicos, né, que têm sido implementados pela gestão do Estado. Como eu disse, a mudança da plataforma do armamento. Hoje nós temos um armamento, né, desde uma pistola Glock até um fuzil 5.56 Sig Sauer, 7.62. Nós temos hoje, né, armas que possibilitam investimento em drones. A Polícia Militar hoje, todo comando tem, todo batalhão tem um drone, né? Esses drones possibilitam o alcance que, de repente, somente o helicóptero poderia nos dar essa vantagem por cima em tempo real. Então, todas essas tecnologias, elas nos auxiliam no combate ao crime. Isso não substitui o homem, porque é o homem que opera. Mas ajuda muito, né? Mas ajuda muito. Então, assim, obviamente, nós temos um claro defetivo pela própria lei,
da Polícia Militar, né, que prevê um efetivo, e nós temos outro. Mas esse aparato de investimento, ele performa uma capacidade de resolução de problemas e até mesmo de a gente poder trabalhar de forma preventiva. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Respondeu, né, Lorenberg, as suas perguntas? Faltou das mulheres. Não, você responde das mulheres daqui a pouco, porque eu vou ter que pagar mais um intervalo comercial, mas é coisa de um minuto. A gente volta a falar aí mais sobre isso. Eu quero também abordar mais sobre a questão do efetivo, como que você pegou lá nessa transição porque o Zanildo estava lá, como é que foi que você assumiu e tal, como é que ficou, estava tudo certo, não estava, enfim. Não que eu queira instigar que você fale mal do Zanildo, não, pelo contrário. Opinião, dá um tempo e volta já já. A gente retoma aqui, não falei que era rapidão, a entrevista com o Coronel Januário. Lorenberg perguntou alguma coisa de mulheres, o que foi mesmo que você perguntou? Na pergunta anterior, qual a quantidade de mulheres no 2º Comando Geral? Nós temos, de uma maneira geral, na Polícia Militar, os editais, eles prevêem 20% de todo o concurso público, né? Mas as mulheres aposentam antes dos homens, né? Uhum. Então, é por isso que a gente brinca, é por isso que o homem morre mais cedo, né? Mas nós temos um contingente mais ou menos dentro do comando regional de umas 60 a 70 mulheres trabalhando tanto na rua quanto na atividade sistêmica. Isso mesmo. Administrativa, né? Uhum. Eu gosto quando eu vejo mulher no comando aí, porque quebrando os tabus, né? Ainda quero um dia ver uma mulher no comando geral da Polícia Militar. Hoje temos uma subcomandante, né? Isso, Coronel Franciane. A Franciane. E temos mulheres competentes aqui, não é questão de, gostaria de ver, porque elas são competentes também. Tem umas aí que você fica com medo só de premiar. Tem uma que vem aqui, qual é o nome dela? A da Tática? Radassa? Não, a Radassa foi lá para o Tribunal de Contas Suzane Tamanho. Agora. Hã? Suzane Tamanho. A Suzane, Coronel Suzane, ela vem aqui. Suzane Tamanho, desse tamanho. Mas é uma gigante, assim, sabe? Ali tem que pedigree, nego, ali ela brinca com ela para você ver. Lá como que você pegou lá o comando? Porque o Zanildo, eu estava querendo convidá-lo para vir aqui para falar a respeito lá do Comando Regional Várzea Grande. Ainda vamos convidá-lo para vir, né? Por conta da nova atribuição dele, mas como é que se foi a transição lá? Qual é o efetivo hoje? Falou de 60 mulheres, mais ou menos, mas no total são quantos? E outra coisa, além disso, o Comando Regional Várzea Grande, esse 2º comando, ele abrange quantos municípios? Falou de Nobres, mas 7 municípios. 7 municípios. Então, é Várzea Grande, Nobres, quem mais? Livramento, Rosário Oeste, Jangada, Corizal, Poconé. E o efetivo é quanto? Então, ali, nosso efetivo geral, ele performa mais ou menos 550 a 600 policiais militares. Desses policiais militares, aí depende. Lá na Várzea Grande nós temos o 4º Batalhão, 25º Batalhão, que é o Cristo Rei, 4º Batalhão na área central. A Força Tática, que atua no policiamento suplementar em toda a região, mas o batalhão fica sediado ali no Nuiz e Corvo. E aí nós temos a 25ª Companhia Independente, que é lá no São Mateus, que pega todo aquele fundo, São Benedito, né? Tem essa parte do rural ali, do Figueiral, Sadia. E aí nós temos, então, 4 batalhões na Várzea Grande, né? Aí nós temos Rosário, que tem 1 batalhão, Nobres é uma companhia independente, nós temos Poconé, que é uma companhia independente, Jangada e Acorizal são 2 núcleos. Então, no total, nós temos, dependendo dos municípios, nós temos um efetivo que roda. Então, Poconé hoje tem aproximadamente 45 homens. Livramento tem 15 homens. Né? Já é um pouco menor, então o nível de resposta também diminui. Então, nós pegamos Rosário Oeste em torno de 60 a 80 policiais. Rosário Oeste Nobres, a mesma quantidade. Então, nós temos ali um efetivo rotativo de mais ou menos 550 a 600 homens para responder todas as demandas, tanto operacional quanto administrativas, fora os outros programas e projetos sociais. Então, e é pouco, esse é um efetivo muito pequeno para essa demanda enorme. Aí é claro que entra aquele argumento, como era sustentado muito pelo ex-secretário de Segurança, o Bustamante. Ele dizia muito disso, né,
para suprir com a tecnologia, que faz todo sentido, só que nem o senhor falou, a tecnologia ela não substitui o homem, não é? Ela, é opinião minha, ela ameniza, ela ajuda muito, de forma significativa, muitas vezes, mas não substitui o homem, né? De todo modo, eu acho que ainda esse efetivo que o senhor falou aí, para essa demanda toda ainda é pequeno, né? Tem no horizonte, assim, algum tipo de... Temos. A Polícia Militar, ela está formando agora 515 militares, né, a soldado. A formatura é agora 16, 17 e 18 de abril. Então, nós teremos esse quantitativo que irá complementar, né, os 15 comandos regionais, né? Se a gente for pensar que são 15 comandos, né, parece pequeno, mas como nós sabemos que a inclusão do efetivo é uma decisão do governador do estado, né? Nós entendemos que, dependendo da prioridade no momento, e principalmente num estado em que a gente tem guerra na Ucrânia, afetou a gente aqui que a gente pensava que não afetaria. Porque a produção de insumos agrícolas, né, fertilizantes, isso afeta a gente. A guerra lá no Oriente Médio não vai afetar a gente, acaba afetando a gente. Então, assim, obviamente ainda tem as adequações de legislação tributárias que está sendo votada, que há essas adequações no Estado, mas isso dentro da Polícia Militar é muito tranquilo, né? Nós sempre tivemos, historicamente, essa média de 50% do nosso efetivo previsto em lei. Então, assim, óbvio que o Estado cresce, mas juntamente com o crescimento do Estado, as tecnologias nos auxiliam. Então, hoje, digamos que nós nos encontramos estabilizados dentro de um cenário nacional, na ótica estadual, com os indicadores controlados. Obviamente, né, a suplementação de efetivo nunca vai ser demais. Porque tem coisa, né, coronel, que tudo bem que supre, a tecnologia supre. Por exemplo, você citou aqui o caso de Nobres. Quem diria Nobres ia estar hoje dando dor de cabeça quanto à questão da criminalidade, não é? Tecnologia resolve? Vai ajudar bastante. Agora ali está crescendo cada vez mais devido ao turismo. E assim são outros municípios também. Sim. Não é? Então, eu concordo que depende do governador, mas acho que esse efetivo, a 500, aí distribui 500 para 15 e vai só meia dúzia de gato pingado para cada um. Quer dizer, não vai resolver, eu acho, né? Tem que ter um gás maior aí nessa questão dos concursos públicos, os novos concursos públicos, na minha opinião. Professor. Comandante, o senhor, ao tomar posse, se não me falha a memória, no dia 11 de março agora, Isso. o senhor chegou a afirmar o seguinte, entre aspas, caminhar junto com a Guarda Municipal. E aí eu eu peço ao senhor, como que é caminhar junto Guarda Municipal e a Polícia Militar? É porque, assim, né, o sistema de segurança pública ele é um sistema que ele trabalha em cooperação com a sociedade, com os outros órgãos de município e com os órgãos de Estado. Aqui na Várzea Grande, nós temos a Diretoria Regional da Várzea Grande e nós temos o Comando Regional da Várzea Grande. Nós temos as delegacias de roubos e furtos, criança, da mulher, do idoso na Várzea Grande. Nós temos em apoio a nós o Conselho Tutelar, que é do município. Nós temos a Guarda Municipal, que cuida do trânsito. Nós temos a Coordenadoria de Fiscalização e Posturas do município, que trabalha conosco. Então, nós temos uma operação que nós trabalhamos justamente de combate aos crimes mais corriqueiros, que acontecem na noite, que é o som alto, que é aquela grande concentração em conveniência. Então, o que nós fazemos? A Polícia Militar, junto com a Guarda Municipal, sai em comboio, junto com o Conselho Tutelar, Coordenadoria de Fiscalização e Postura e fiscais sanitários. Nós chegamos nessa conveniência e nós verificamos se ela tem alvará de funcionamento. Primeiro, a polícia domina o ambiente como Polícia Militar, desliga-se o som, todos são revistados. Nós tiramos ali, eliminamos a possibilidade de alguém armado que possa revidar, nós identificamos se existem pessoas que nós conhecemos, que são contumadas na prática do delito, fazemos as checagens. Ambiente está controlado, entra o Conselho Tutelar para verificar se tem crianças desacompanhadas ou consumindo, adolescentes consumindo álcool. Isso é praxe. Praxe. Ou o tal do narguile, ou o vapor, né? Também nós temos ali a Coordenadoria de Fiscalização e Posturas, que vai, junto com os fiscais sanitários, que vão verificar a questão dos alvarás. Se não tem, notifica, porque se depois ele não legalizar,
o estabelecimento é fechado, mas isso gera para o município uma receita para ele legalizar, ele vai pagar o alvará. E a Guarda Municipal faz a parte do entorno, que é a parte de fiscalização de trânsito, que faz a parte de apreensão. Então, assim, não tem como pensar a segurança pública sem a parceria dos entes municipais e estaduais integrados e principalmente a sociedade. Hoje de manhã ainda pelo Tribuna, né, no programa Tribuna, eles estavam questionando justamente uma informação referente à parte do patrulhamento rural na área lá de Campo Alegre, uma comunidade rural, né? Então, o que acontece? É o que a gente fala, se não quer parar a viatura da Polícia Militar, que às vezes o cidadão pode achar que ele vai ficar marcado, pode ser perseguido por marginais, nós temos o 0800 65 39 39 da Polícia Militar, que é o Disque Denúncia, nós temos um 190, que é um patrimônio Universal, histórico né? brasileiro conhecido, que você pode ligar e dar as características, passar, falar o que está acontecendo. Nós temos as redes sociais do 2º CR, do 4º Batalhão, do 6ª Companhia Independente, de todas as unidades da Polícia Militar. Tem redes sociais, tem Instagram. Nós temos os WhatsApps, que é divulgado justamente para que possa receber essas denúncias. Então, assim, esse trabalho de caminhar juntos, ele é necessário. A Polícia Militar ela tem que falar com as autoridades municipais do local para poder proporcionar o policiamento. Você pode repetir esse 0800 aí? Porque tem um 90, todo mundo conhece, né? Mas é bom deixar mais um número aqui. Eu ia pedir até um número do Zap, porque se tiver algum Zap que a pessoa possa, inclusive, mandar, se for uma denúncia, imagina a denúncia, se o cara puder denunciar e mandar foto, alguma coisa que comprove aquilo lá, não é? Seria mais importante. Mas ou um ou outro, o Zap ou o 0800. Nós temos o 0800, que é o funcional da Polícia Militar, que é o 0800 65 39 39, e especificamente da Várzea Grande, né? E especificamente da Várzea Grande, nós temos também um telefone funcional que é de responsabilidade, né, do serviço lá nosso, né? Então, pode passar ele? Pode. Só vou repetir aqui que é o 0800 65 39 39. Isso. Esse é o Disque Denúncia da Polícia Militar. O Disque Denúncia aí. 0800 65 39 39. E o Zap é? O Zap é 98170 0295. 98170 0295. 0295. Isso aí você que tomou nota aí, as denúncias podem também ser feitas por lá, porque você manda, inclusive, algo que você possa ter de materialidade daquilo que você está dizendo, né? Que facilita, eu acho. Esteja acontecendo de momento ali, está filmando ali, quer mandar, depois consegue comprovar a autoria do que aconteceu, está disponível. Professor. Comandante, nós estávamos conversando no intervalo e eu cheguei a fazer uma pergunta, permita-me repeti-la agora. Caraca. Até para o amigo telespectador ter uma noção de como se dá. Quando as mudanças nos comandos, nos chefias dos comandos, elas são corriqueiras ou ela depende do comandante geral? Uma vez mudando o comandante geral, muda-se todos os demais. É isso? Rotineiramente, né, normalmente falando, essas mudanças acontecem quando ocorre uma mudança de comandante geral, onde ele escolhe ali o seu staff de trabalho, né? Mas também ocorre em razão de adequações. De repente, um coronel aposenta, um tenente-coronel muda de função, sai para algum órgão do Estado, e há vacância naquele cargo, ele tem a autonomia para poder fazer essas adequações de forma que ele continue tendo o seu trabalho de uma forma harmônica e sinérgica, né? Então, isso é muito comum, embora não aconteça com tanta frequência. Que ótimo. Bom, eu quero e vou agradecer nesse instante aqui a sua vinda ao programa, Coronel Januário Batista. Obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite e vir, que seja a primeira de uma série de outras tantas, né? Convites não vão faltar, porque, afinal de contas, nós estamos sempre abrindo aqui espaço para falarmos da segurança pública. E parabéns pelo seu currículo, eu acompanho muito no trabalho desses agentes da nossa polícia. E o senhor é um quadro daqueles que realmente a gente tem orgulho de ter no nosso comando, não é? Quando tem, no caso, esse comando lá em Várzea Grande e de outros municípios também. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Esse espaço aqui continua a postos para bem informar. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço
a oportunidade de falar para a nossa Baixada Cuiabana, para a nossa sociedade mato-grossense. Agradecer aqui a presença reencontrar o nosso professor Lorenberg, muito obrigado. E dizer que a Polícia Militar está a postos e avante, confie na Polícia Militar e Várzea Grande está à disposição para receber a visita no nosso comando regional e estaremos aqui em novas oportunidades para poder falar de segurança pública. Não esqueça, 0800 65 3939 é o disco denúncia, 0800 65 3939, diz que denúncia. Se tiver alguma coisa que você vê fora, que não esteja na normalidade aí, bate um fio lá que você vai ser prontamente atendido. Vamos todos colaborar aí para que tenhamos dias melhores aí e seguros, não é? Abraço para o Gonçalo. É Gonçalo que eu estou vendo ali? É cabo, tenente? É soldado Gonçalves. Vai ser tenente uma hora, se Deus quiser, né? Ó, beira os homens aí, que eles que têm poder de decisão. Gonçalves, abraço aí toda a tropa lá, toda a turma lá do nosso Comando Regional em Várzea Grande. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Deputado estadual o Cláudio Ferreira, o Cláudio Paisagista, pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, vai estar conosco amanhã, aqui às 7h30 da noite, tá? A gente espera você, então, para prosearmos. A gente espera você para nós possamos prosear aí sobre política e outras questões mais lá do Poder Legislativo com o Cláudio Paisagista. Beleza? Então tá, é isso. Abraço para a Mônica e para a Verônica Mendes, que mandaram aqui, né, no Zap, pedindo uma boa noite a vocês aí também, ao Sérgio Luiz também, lá do CPA 2 também. Encontrei com ele hoje, pedi para mandar um abraço para ele. É isso. Então amanhã às 7h30 a gente se encontra com o Cláudio Paisagista aqui. Deputado Cláudio Ferreira, Cláudio Paisagista, às 7h30 no programa Opinião. Se cuida. Até lá. Fica bem, fica com Deus também.